Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é aplicado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema é uso de tecnologias no passado e no presente. Vamos ver inicialmente alguns conceitos e também uma parte histórica das revoluções ligadas à indústria, que explica um pouco o que é a nossa evolução tecnológica atual, fazendo um pouco um precedente de cada uma das revoluções da indústria. Vamos comigo então. Então temos que entender o que é técnica, o que é tecnologia e alguns produtos tecnológicos. O que é tudo isso? Então, técnica é a maneira de realizar uma ação ou um conjunto de ações. Então, varrer uma casa é uma técnica. Então, coisas que você faz, que você tem a habilidade de fazer, e ainda que usando alguma ferramenta, a ferramenta é uma outra coisa. Agora, como manusear isso? Você está utilizando uma técnica. Tecnologia, por outro lado, é o uso de técnicas ou o conjunto delas, do conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com a arte, a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica, seja ela na educação, meio ambiente, arte, segurança, ciência, agropecuária, comércio, indústria e saúde. Exemplo de técnica, veja aí nas artes marciais, cada um que pratica arte marcial vai ter uma técnica diferenciada. Como fazia esses movimentos? Alguns melhores, outros mais ou menos, mas isso é uma técnica. Fazer a montagem, na montagem automobilística, cada componente do carro, isso é uma técnica. Lembrando que cada peça que faz parte do carro já é outra coisa. Agora, como faz essa montagem é uma técnica que geralmente o operário tem essa responsabilidade, ou, em alguns casos, até um braço mecânico. E aí temos o caso até do Fordismo, onde tem aí o Charles Chaplin, para quem conhece já o desenho dele, o seu filme, na verdade, são operações repetitivas ou não, isso é uma técnica que eu devo fazê-la para poder dar certo determinada tarefa que eu estou executando. Exemplo de tecnologia, então temos o caso aí do robô Da Vinci, né, ligado à parte da medicina, e que são aqueles tipos de computadores, mãos robóticas, que é possível fazer inclusive uma cirurgia em forma de teleconferência com um especialista longe e fazendo a instrução para aqueles que estão presentes, monitorar como é que está acontecendo a cirurgia em determinado paciente. Produto tecnológico é um objeto que surge após a fabricação, sendo a consequência da aplicação das técnicas e da tecnologia. Vejam que uma das técnicas reconhecidas antiga, por exemplo, é a pedra para fazer o corte das coisas. Mas quando você começa a usar outros instrumentos com várias formas, várias técnicas, então você já tem o caso de uma tecnologia, como é o caso da enxada. Por mais que você diga assim, enxada, professor, o senhor está louco. Veja que para a época a enxada foi uma evolução tecnológica. Veja que ela tem várias técnicas embutidas aí. Você tem a lâmina, você tem um encaixe de uma madeira onde vai estar essa lâmina, tem inclusive uma cunha para poder manter essa enxada firme, senão ela larga quando você está usando essa enxada. Então isso para o momento foi uma revolução se comparado com pegar uma pedra com a mão e fazer o corte de alguma coisa que você desejava cortar. E aí, além disso, que já virou passado para nós, que existem várias outras formas de fazer a roçagem, o corte de ervas daninhas, você tem junto disso o smartphone, o drone e vários outros equipamentos que são produtos tecnológicos. Na pré-história, a evolução da tecnologia se confunde com o progresso do próprio homem. Ou seja, quando os povos primitivos começaram a transformar pedras em lâminas, como disse anteriormente, para cortar madeira e caçar animais, por exemplo, já estavam conseguindo realizar avanços tecnológicos. Temos na tela de vocês o caso do fogo e vários utensílios que até hoje se encontram soterrados, mostrando que de fato os antepassados usaram várias ferramentas para poder
lidar com os adventos da natureza, que até então a natureza era uma supremacia sobre o ser humano. Quando ele começa a usar esses instrumentos, ele começa então a conseguir lidar com a natureza de outra maneira, dominar a natureza em sua volta. E aí vamos entrar na questão, o papel da Revolução Industrial, seja a primeira, seja a segunda ou terceira Revolução Industrial. Então a primeira Revolução Industrial, no período de 1760 até meados de 1850, teve as seguintes características: mudança do processo produtivo, que levou à utilização de máquinas e, consequentemente, à divisão do modo de trabalho, se comparado à divisão de trabalho que existia no processo do artesanato, que era na zona rural e que o artesão era o principal artífice de todo o processo, junto com outros trabalhadores que acompanhavam em sua fazenda. Então essa divisão do trabalho fica totalmente diferenciada, porque várias tarefas são colocadas para o operário na fábrica. E com isso, novas relações de trabalho. E lembrando que a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. A primeira Revolução Industrial, a principal matriz energética é o carvão. Então as minas de carvão foram bastante exploradas nesse período. Eram galerias subterrâneas exploradas no século XVIII e XIX para abastecer a indústria inglesa que estava nascendo. Agora, uma característica também desse período é a utilização tanto do trabalho infantil como também do trabalho das mulheres, e uma outra característica é a carga excessiva de trabalho, que passavam de 16 horas por dia. Muitas das vezes o intervalo era curto, só de 4 horas, para que a pessoa já acordasse e retomasse o trabalho novamente. Era de fato o trabalho subhumano para a época. A primeira Revolução Industrial também, embora alguns pensem que as consequências ambientais são típicas do século XX, mas ela já vem do século XVIII. Desde a Revolução Industrial, processo de transição para métodos mais modernos de manufatura em meados de 1800, a humanidade tem emitido um volume crescente de gases poluentes em uma proporção muito maior do que o planeta consegue absorver. Isso é um fato que acontece tanto para a atmosfera como também para as águas, que recebem uma carga de poluição grande acima daquilo que as próprias bacias hidrográficas são capazes digamos assim, de reagir para isso, que naturalmente, sem a presença do homem, elas conseguem ter essa reação natural. Quando em excesso, então, portanto, você permanece com esses ambientes poluídos, porque não consegue reagir e eliminar essa poluição. A segunda Revolução Industrial já acontece em 1850 até meados de 1945. Então, uma das características é a introdução de novos meios de produção. E aí nós temos como característica aí a presença do ferro, do carvão e energia a vapor. E nesse processo produtivo você vai ter como principal característica aí o Fordismo, né? Na segunda Revolução Industrial, de 1850 até meados de 1945, vai ter como característica aprimoramento de técnicas, introdução de meios de produção e a substituição do ferro, carvão e energia a vapor pelo aço, a eletricidade e o petróleo. Além do mais, foi característica da segunda Revolução Industrial o Fordismo. Na segunda Revolução Industrial, se levar em consideração o desenvolvimento tecnológico, ele possibilitou produção em massa, automatização do trabalho, diversos inventos e expansão das ferrovias e modo de organização na produção industrial, além de indústria elétrica e química que houveram avanço nesse período. Na segunda Revolução Industrial, quais foram as consequências ambientais? O crescente aumento da poluição atmosférica, contaminação da água e do solo, retirada de florestas, geração de resíduos sólidos, ocupação desordenada do solo e contaminação dos cursos fluviais. Isso entre o século XIX e XX e ainda presente nesse século XXI que estamos ainda no decorrer dele. A terceira Revolução Industrial, a partir da década de 1950, e aí você vai verificar a alta tecnologia tomando de conta de tudo. E aí alguns especialistas chamam esse período de Revolução Técnico-Científica e Informacional, ou seja, é o século
da ciência, é o século do conhecimento. E aqueles países que tiverem domínio disso, portanto, têm domínio sobre as demais nações que dependerão da aquisição desses equipamentos, que, por sinal, no século XXI, muitos países que não faziam parte do circuito das revoluções anteriores começam a aparecer nesse cenário. Um exemplo de Israel, que desponta como um grande fornecedor de materiais eletrônicos de alta tecnologia, tecnologia de ponta. E aí temos exemplo do caso de robô, genética, informática, telecomunicações e eletrônica. Então a terceira revolução industrial tem a ver com máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a introdução de robôs. Mas tem consequências ambientais? Sim. A nova relação entre o ser humano e o meio ambiente ficou totalmente alterada. Os recursos naturais passaram a ser explorados de maneira irracional, colocando, portanto, em risco a própria sobrevivência da humanidade. Por isso, cada vez mais, os organismos multilaterais têm se esforçado para encontrar uma resposta para isso, para evitar que a humanidade entre em colapso no futuro. E aí, você pergunta, é ficção científica tudo isso? Aí eu queria falar de 10 projetos de carros voadores que estão em andamento para falar sobre essa questão científica. A Boeing, que é uma empresa americana, já está em evolução a questão do carro voador. A Airbus, que é uma empresa europeia, a Embraer brasileira também está com a Embraer X, e a Bell Nexus do Uber, que todo mundo já ouviu falar. Então essa é alguma das inovações do lado de ter carros voadores, inclusive para fazer entrega para o consumidor. Vamos então prestar atenção para a nossa pergunta. Entramos nessa parte importante que todo mundo fica atento. Substituição da matriz energética pelo petróleo, surgimento da indústria elétrica e química, produção em massa e automatização da produção são características da... Presta bem atenção nisso, leia de novo aí na sua tela. Letra A, primeira revolução industrial. Letra B, segunda revolução industrial. Letra C, terceira revolução industrial. Ou letra D, quarta revolução industrial. Fez a sua escolha então? A resposta certa é... Letra B, segunda revolução industrial. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Se você quiser essa aula ou qualquer um outro componente curricular, é só acessar a plataforma Eduque. Meu abraço e até a próxima aula.